Salve, salve, salve todos, mais uma vez aqui estamos, neste início de final de semana e neste mês e semana de comemoração a um grande mentor da humanidade, que é o Pai Celestial, que na sua imensa coragem teve um infinito amor com a sua suprema bondade de se deslocar do seu reinado superior, eterno, e vir até aqui embaixo, na terra, neste buraco, resgatar seus filhos, que é toda a humanidade, trazendo com ele toda a luz da sabedoria, toda a luz do amor, toda a luz da bondade, para nos ensinar o caminho de volta à nossa eterna casa, que é a casa do grande Senhor do Universo, este ser que veio, o superior racional, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, vestindo a roupa de um animal sem ser animal, simplesmente para resgatar seus filhos, que é toda a humanidade, e nos presentear com o mapa, a planta e a bússola, para assim podermos seguir no caminho de volta à eternidade, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos. E assim, neste dia, nesse domingo, que é o dia da família e que se comemora dedicando este primeiro domingo de agosto ao grande, diria assim, mentor de uma família, que a família é a célula da humanidade e que tem exatamente como o varão, o pai e a mãe, a mulher, a força do altar de edificar o lar com as suas virtudes, com a sua sabedoria, sendo exatamente a representação da natureza, que é a nossa mãe, que personificou na força feminina esta energia para dar continuidade à nossa espécie, em união exatamente com esse grande ser universal, e que aqui na Terra esse instrumento que formou-se exatamente na máquina masculina passou a ser o pai em união com a mãe, poder dar continuidade à evolução da espécie entre um matrimônio, entre uma união, através exatamente da evolução da natureza, para chegarmos à definição de nos conhecermos. E hoje quero dedicar mais uma vez esse vídeo a este grande Pai universal, este habitante que teve a coragem de sair desse estratosférico de pureza e perfeição, esse meta-universo, o mundo racional, que é a raiz mestra fecundadora da formação e criação deste universo e desse antimundo, porque antes deste mundo vivermos aqui, nesta formação de bicho, de animal, fomos habitantes de um mundo superior, que é esse mundo de onde veio este ser superior, que nos deu vida, nos deu amor, e mais uma vez ele prova com a sua bondade e a sua coragem a se deslocar da eternidade e vestir o corpo passageiro de animal sem ser. O Senhor Manuel Jacinto Coelho, que já nasceu com o seu raciocínio plenamente desenvolvido para o cumprimento desta missão, de fazer o nosso resgate, nos glorificando com a sua voz, através do seu ditado, que está contido nas páginas brilhantes de seus livros, Universo em Desencanto, nos reconduzindo de volta à mansão celestial, que é o mundo racional, o reino de Deus. O reino que está dentro de cada um de nós, materializado na máquina do raciocínio, que é o elo de conexão com este mundo superior, e que agora temos a oportunidade de nos reencontrarmos com esta força maior e encontrar assim com a nossa individualidade perdida, que estava perdida por termos nos extinguido no início da água e da terra, que deu consequência e formação a esta matéria, formando o homem e a mulher, essa base, essa polaridade que dá exatamente estrutura à continuidade da vida, constituindo essa grande irmandade que é a humanidade, e que agora deixou de ser perdida
encontrando-se com sua razão de ser, tendo a definição através do ditado deste Pai Eterno que veio até nós trazendo a luz da razão, a luz da sabedoria, em forma de amor e bondade, e materializou nesse grande tesouro que é a escrituração de imunização racional, a cultura racional. Assim sendo, o primeiro ser aqui no chão, aqui na Terra, a ter seu raciocínio desenvolvido, é o Pai de toda a humanidade, o racional superior, o supremo raciocínio do universo, que foi exatamente a personificação deste habitante divino, superior racional, que vestiu a roupa de animal no dia 30 de dezembro de 1903, no Rio de Janeiro, escolhendo o Brasil, esse berço da imunização racional, aonde aqui brilha o sol do novo mundo, o mundo da união, da paz, do amor, e por essa razão as cores de nossa bandeira representam o verde, a força da natureza, nos dando o poder da recordação pelo conhecimento da razão, na definição do conhecimento de si mesmo, adquirido na cultura racional, e assim despertar nossa memória para sabermos quem somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, para entendermos o porquê que aqui estamos nessas condições de pensadores, sofredores imortais, e deixarmos de assim sermos, nos tornando novamente seres eternos, corpos de energia racionais, no nosso mundo de origem, o mundo racional, puros, limpos e perfeito, e assim o mapa, a planta e a bússola, o poder deste saber, de fazer essa alquimia, essa transformação, nos presenteada por esse grande ser, esse grande habitante, Manuel Jacinto Coelho, este ser aqui na Terra, que representa unicamente só ele, esse instrumento de inteligência divina, superior, preparado pela natureza, para ser o aparelho único, sem segundo nem terceiro, desta personalidade maior do universo, que é o racional superior, que materializou-se na máquina do seu raciocínio, e por essa razão ele já nasceu com seu raciocínio plenamente desenvolvido, ligado às 21 linhas gerais da natureza, sendo ele, portanto, um aparelho energético, racional, representante das mensagens do racional superior aqui no chão, pronto pela natureza, feito pela natureza, o ser mais perfeito dentro dessa imperfeição, para nos clarear, nos ensinar e nos presentear com esse grande tesouro, este professor do amor, iluminando todos os filhos aqui no chão, que é o Pai verdadeiro celestial, que com seu raciocínio plenamente desenvolvido, nos mostra que o único elo de ligação com a mansão eterna, com o nosso mundo natural de origem, é através do raciocínio feito pela energia racional, a qual essa energia foi personificada neste aparelho, neste ser, que transcodificou esta luz divina no maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é a cultura racional. E assim, nos mostrando a razão suprema de sermos, nos mostrando o que é razão, o que é direito, e fazendo a ligação de todos nós pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, adquirido no estudo desta cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, uma cultura que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim justificando a razão de ser de tudo e de todos, mostrando a origem da causa de todos os feitos e seus efeitos aqui no chão, no universo, e por que nos deformemos, por que nos tornamos assim, seres desconhecidos de si mesmo. Tudo isso esclarecido de uma forma clara, simples, através de suas mensagens ditadas e que estão impressas nesse instrumento de luz, nesse instrumento, nessa fonte que contém toda a energia, que foi exatamente transcodificada, materializada pelo seu ditado, dando ele, o senhor Manuel Jacinto Coelho, a cada palavra dita, a cada palavra impressa nos seus livros originais, a qual ele ali colocou todas as informações necessárias e precisas do qual a humanidade necessitava para a sua libertação e assim alcançar o verdadeiro conhecimento
para saber se conduzir na estrada da razão, na estrada da retidão, para ter o saber, para saber como se salvar pelas suas ações, e assim adquirindo o perdão verdadeiro desta condenação que tivemos ao usarmos nosso livre-arbítrio indevidamente neste mundo superior, e que nos deformemos e nos tornamos seres, dizer assim, com amnésia, desconhecido de nosso próprio ser, de nossa origem, por termos passado por sucessivas transformações, gerando assim deformações de forma de vida, de sermos como éramos, nos tornando assim nessas condições de pensadores, sofredores mortais, vivendo como verdadeiros animais. E agora chegou a fase definitiva de nossa definição para deixarmos de sermos animais e nos tornarmos um verdadeiro aparelho racional, aparelhado ao mundo superior, nosso mundo natural de origem, através do despertar do raciocínio, através das mensagens trazidas por esse grande habitante do mundo superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de animal sem ser animal, aqui no Brasil, dando exatamente causa e consequência, o corpo de energia do superior racional ao corpo material, esse corpo de bronze, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade, na realidade, é o racional superior, o grande mensageiro da pureza, o editor do paraíso aqui na Terra e o editor que nos reconduz de volta à eternidade, o mundo racional, através das suas mensagens contidas nos livros Universo e Desencanto, que constitui a formação da maior escrituração de salvação e libertação de toda a humanidade, de todos aqueles que cultiva com respeito, com amor, e lendo com assiduidade, passando a conhecer e encontrar em si mesmo a imunização racional, e nesse encontro consigo mesmo, com a sua individualidade que estava perdida, se reconectando com a sua fonte de vida, que é o mundo racional, sendo guiado e orientado por este habitante que teve esta coragem de vir nos resgatar através exatamente de um método que ele usou sem atacar, sem ofender e sem criar nenhum, diria assim, suspense entre todos, que foi nos ensinar através da leitura, a leitura que é uma lei do tu se conhecer, que é o livro para nos livrarmos dessas trevas, dessa ignorância, o livro Deus, o Universo em Desencanto, que vai integrar, conduzir todos para o seu verdadeiro ponto básico de vida verdadeira, lógica, racional, que é a vida eterna no seu mundo de origem, o mundo racional, pelo despertar da nossa consciência verdadeira divina, que é o nosso raciocínio. E assim, conseguindo nos racionalizarmos e, consequentemente, realizarmos e promover a racionalização dos povos e do mundo, promovendo assim a paz, a união e a concórdia através do equilíbrio e do respeito, do amor e da verdade a nos libertar. Por isso que a personalidade desse grande homem verdadeiro, deste verdadeiro homem, deste Pai eterno da humanidade, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, este ser, rei da simplicidade, rei da sabedoria, rei do amor, rei da verdade, esse rei quer dizer racional, eterno, iluminador, que veio iluminar todos nós. Por isso que ele é o rei dos reis, sábio dos sábios, porque ele é um ser diferente de todos nós. Aparentemente ele se igualou como nós, sem ser como nós, porque ele não era bicho, não era animal, era assim um ser perfeito, puro, limpo, perfeito, que já nasceu com seu raciocínio plenamente desenvolvido, ligado dia e noite e dia, à eternidade, assim tendo o poder de fazer a união dos dois mundos num mundo só, e assim iniciar essa nova aurora, esse novo alvorecer da humanidade, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase da definição definitiva de nossa situação aqui no chão, para nos reconduzir de volta à eternidade, ao nosso verdadeiro mundo natural de origem, que é o mundo racional. Porque se ele fosse igual a nós, a todos os bichos aqui do chão, pensadores e imaginadores,
se ele fosse apenas um ser que pensasse, imaginasse, ele não teria essa capacidade psicológica de nos esclarecer, de nos provar e comprovar com base e com lógica, de forma clara, simples, com muita simplicidade, a verdade verdadeira e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele trouxe consigo todo o conhecimento e por essa razão esse conhecimento da origem que deu causa e consequência a todos esses feitos e efeitos, ele transcodificou e nos presenteou nesse grande tesouro que é a cultura racional, esta realeza divina que está no universo de desencanto, esta fonte da energia racional transcodificada em informação que nos dá o conhecimento para podermos saber como nos reconduzir de volta ao nosso estado natural e nos integrarmos a esta nova fase do terceiro milênio, a fase racional, pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, que é o elo de ligação com esse ser superior que está aqui conosco, no meio de nós, e está convosco e com todos nós, e todos que já sentem, na força do Jacinto, esta energia pura e perfeita que comanda a fase do terceiro milênio, com ele está, e por isso ele tem exatamente esse nome para o aparelho dessa personalidade suprema, essa autoridade máxima do universo, que é o racional superior, Manuel Jacinto Coelho. Manuel, que vem do hebraico, que significa Deus no meio de nós, o Deus está no meio de nós, que é o raciocínio, o Deus vivo, adormecido dentro de cada um dos seus filhos, que aguardava o momento de despertar, de acordar e se religar ao Pai Eterno, que é o superior racional, o racional superior, que veio nos buscar, nos glorificar através desse conhecimento que nos presenteou, para que possamos assim recordar quem somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, que é para o reino celestial. Por isso o azul representa o firmamento que é a afirmação do nosso pensamento, transformando em raciocínio, que é o elo de ligação com o mundo racional, que é a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da sabedoria, a fonte da luz divina, para assim, através da ordem que significa o cosmo a nos guiar, a nos comandar, termos um progresso racional que é dentro da razão, do direito, do respeito e do equilíbrio. E assim o Brasil é o berço da imunização racional, terra escolhida pelo Redentor, o Salvador, Manuel Jacinto Coelho. E assim, hoje, mais uma vez, aqui quero exatamente dedicar esta live a esse homem verdadeiro, esse grande homem, como está bem esclarecido, numa das páginas que prova a obra fundamental básica que nos dá todo o saber, toda a informação para nos conhecermos e sabermos como encontrarmos em nós mesmos a nossa libertação, a nossa salvação, que é a imunização racional, esta força maior do universo, que é vinda desse supremo raciocínio, desse ser universal, esse criador divino lá no mundo racional, e que esse mundo inferior é consequência de nossos abusos e que agora está definido, esclarecido como nos libertar, como nos redentorizar através do despertar dessa nossa consciência divina verdadeira, que é o nosso raciocínio. A máquina do pensamento e da imaginação cumpriu com a sua função de nos lapidar e nos evoluir, por isso que o pensamento foi feito para a lapidação, e a evolução da humanidade é aperfeiçoando, apurando tudo que a imaginação criou, através do que vimos na visão desse chão, desse mundo que exatamente criamos e formamos, esse mundo espiritual de experiências, expansões e especulações, que é o mundo elétrico-magnético, por termos deformado uma parte desse mundo superior, que foi a planície racional, que não estava preparada para o nosso progresso e que, por livre arbítrio, adentramos por ela sem atendermos ao chamado de atenção e orientação desse habitante que hoje está no meio de nós, está conosco, que é o racional superior, a nos guiar, a nos comandar, a todos aqueles que estão integrados com respeito, com amor,
seguindo as determinações deste racional superior, que comanda a fase racional, o guia único, sem segundo nem terceiro, através exatamente do Mestre da Justiça Celestial, que é o porta-voz da verdade das verdades, que trouxe essa realidade para a humanidade, que é a cultura racional, para se conhecer. Então, a cultura racional, uma cultura inédita, sui generis, completa, sem necessidade de complemento, e por essa razão, ela foi elaborada por este habitante para nos dar exatamente a orientação, e jamais seremos mensageiros do mundo racional, porque o mensageiro é um só, é o missionário da pureza, que teve a coragem, na sua infinita bondade, que foi o superior racional, que vestiu a roupa de animal, sem ser animal, aqui no Brasil, através desse tu que reconhecemos e vemos na cor de bronze, e que chamamos de Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, este raciocínio desenvolvido plenamente, superior a todo o raciocínio aqui deste mundo e do universo, esta energia superior a todas as energias, que deu causa e consequência a este grande instrumento de inteligência divina, para fazer esta elaboração, essa transcodificação da luz divina, da luz maior, para clarear o nosso ser e restaurar a nossa composição original, que estava subdividida nessas 7 partes que nos compôs, nos formou e nos gerou, neste corpo artificial orgânico. Nos tornamos seres orgânicos, organizados exatamente pela composição desse campo eletromagnético, que é derivado da transformação deformativa e degenerativa dessa planície, que demos causa e consequência à sua deformação, e que nos extinguimos por abusarmos até esse degrau que nos encontramos, perdendo todo o nosso senso vibratório, energético, puro e perfeito, a qual ficou condensado, litigiado, materializado numa célula denominada pineal ou epífise, localizado no istmo do nosso mesencéfalo, do nosso cérebro humano, esse grande relógio regulador desse corpo orgânico, que é esse corpo transitório, passageiro, nos emprestado por esta natureza inferior elétrica e magnética, que constitui esse corpo pela composição das substâncias que temos dividida das 7 partes, que foi patenteada na sua formação pela composição da massa cósmica, energética, vibratória do corpo desses habitantes, que se extinguiram em cima do início da água e da terra, que deram o princípio da formação da matéria, e que agora chegou o momento final, o juízo final dessa consciência, desse juízo verdadeiro natural, que é o raciocínio, este habitante do mundo superior, despertar, se conhecer e saber o que fazer para exatamente restaurar a sua composição original do seu corpo de massa cósmica, para poder se voltar, regressar à eternidade, à mansão verdadeira da eternidade, o mundo racional, e sair exatamente aqui dessa mansão dos mortos, aonde o errado é o morto. E por isso que estamos aqui nesse processo de transformação, um processo que foi elaborado dentro de um organograma exatamente da própria planície racional, que deformou-se, transformou-se, degenerou-se, enfraqueceu seu senso vibratório e constituiu este ser transitório, passageiro, que somos nós aqui, animado por esta força, por essa arte natural, elétrica e magnética, que constituiu todo o artifício, toda a filosofia, todas as doutrinas, todas as ciências científica, filosófica e espiritualista, através das 2 máquinas vibratórias do nosso relógio, que é a imaginação e o pensamento, que foram trabalhados pela própria natureza para a nossa lapidação, e dentro dessa lapidação pudesse surgir a nossa evolução, para compreendermos a razão de sermos e podermos nos libertar dessa prisão que aqui estamos. Assim, eu quero, nesse dia de hoje, ler esta lição do primeiro fascículo da réplica, que é a prova da obra básica fundamental, para que possamos encontrar nessa obra, no estudo sério, assíduo, levando na prática
os ensinamentos transmitidos por esse habitante, que está contido nesses 3 cursos, primário, secundário e superior, visto que o primário são os 7 primeiros livros da obra básica, composta na sequência dos 7 segundos livros, que é a obra secundária de cultura racional, e o terceiro e sétimo livro, que é o curso superior de cultura racional. Então, dentro desses primeiros 7 livros está toda a revelação dessa mecânica material, da formação, da criação dessa epigênese ou hipogênese. Hipo quer dizer inferior, natureza inferior, dessa natureza inferior, a qual dependemos, que é constituído e formado por essas 7 partes que constituem o nosso ser, e essas 7 partes que dá composição à formação deste mundo eletromagnético, que foi derivado e substanciado das nossas virtudes, que nela temos uma parte patenteada e por isso dependemos dela, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. E aqui na cultura racional, nesses 7 primeiros livros, passaremos a conhecer como se formou, como se constituiu, como gerou e foi fecundada essas 7 partes que deu formação a esse corpo orgânico para vestir a essência da vida, que perdeu seu corpo original de massa cósmica, e que nessa perda perdemos a nossa individualidade, e que ressurgimos ao sermos enterrados no início da terra e da água, formado na goma e da resina, oriundo da transformação da planície racional, e que nesse ressurgimento, como por sucessivas transformações e evoluções, ficamos esquecidos de toda essa transição que tivemos deste supermundo, aonde nesse supermundo está a epigênese. Epigênese quer dizer a criação superior, feita pelo superior racional, de seres puros e imperfeitos, e que nessa transição, durante 21 eternidades, deu formação a essa hipogênese, que é essa criação inferior, formada e gerada por nós, causadores e pivôs dessa deformação, que criamos toda essa deformação, essa imperfeição, e assim ficamos desconhecidos do nosso próprio ser, que agora está esclarecido dentro dessa cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, que define de forma simples e clara todos os segredos, mistérios, enigmas, esclarecendo com base e com lógica, nos dizendo o porquê de tudo, o porquê de todos, a origem da causa de todos os feitos e seus efeitos visíveis e invisíveis, e assim iniciando o curso primário, mostrando toda essa mecânica material, todo o estudo da formação desse conjunto, desse mundo de matéria, de formação e criação elétrico-magnética, que constituiu exatamente esse mundo espiritual, esse mundo de experiência, de expansão, de especulações, buscando uma definição para encontrar com a razão, que é o mundo eletromagnético, através desse artifício, através dessa arte criada, através dessa cultura artificial elaborada pela imaginação e o pensamento, em busca de encontrar a solução da vida, mas o pensamento e a imaginação, por ser do chão, por ser fruto de uma deformação e degeneração, num rebaixamento vibratório da planície racional, jamais teve condições de nos mostrar, nos apresentar a solução verdadeira da vida. Só agora, na fase do terceiro milênio, através desse habitante do mundo superior, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que encontramos a verdadeira solução, a verdadeira definição do nosso ser, da origem da humanidade, e que está contida nesse curso, dessa obra fundamental básica de cultura racional, constituída e formada por 21 livros, como eu falei, os 7 primeiros livros, curso primário. O segundo e o sétimo é o curso secundário, que mostra e revela a formação, a origem da causa de formação, geração de todos os feitos dessa mecânica celestial, desse cosmo. É um estudo cosmológico que dá toda a formação astrológica, que deu consequência a este mundo e a essa composição desse mundo experimental de expansão material. E aí temos o terceiro e sétimo livro, que compõe os 21 livros, cada livro representando um degrau do rebaixamento vibratório dessa energia superior, primordial, a energia racional, que é a causadora de toda essa deformação, e por isso que ela está litigiada
materializado na máquina do raciocínio de cada filho do racional superior, do superior racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o mestre da justiça celestial, o mestre justo do conhecimento que nos esclarece, nos prova e comprova este saber real. Por isso, na prova desta obra básica, fundamental, onde está esclarecido todas essas três mecânicas, tanto a mecânica racional como a mecânica celeste e a mecânica racional. E a cultura racional, por ser uma cultura completa, sui generis, tem a prova, a comprovação, tem também um grande histórico, que é o completivo desta obra básica, fundamental, dos 21 livros desses três cursos. Então, após esses três cursos, após o primário, o secundário e o superior, que seria, analogamente falando, o curso, poderia ser o curso fundamental, o curso médio e o universitário. Aí temos o mestrado e o doutorado. E aí temos a pessoa querendo mais esclarecimento do encanto e do desencanto, tem a condição de se tornar um PhD dentro dessa cultura cósmica, por ser uma cultura completa, definitiva, sem necessidade de complemento, nem de mensageiro, nem de substituto do mestre dos mestres, porque ele está à frente de tudo, o senhor Manuel, por ser ele o racional superior, o superior racional, autor único, sem segundo nem terceiro dessa cultura. Então já deixou tudo pronto, tudo edificado. Assim como edificou na Terra, no mundo das formas, dos símbolos, da composição, da materialização, o mundo racional, por estar unido a esse mundo animal. E aí está a sua residência, o seu reinado aqui na Terra, plantado, que é o retiro racional, lugar que ele se retirou e que ali está edificado o seu reinado, a fonte exatamente que resplandece para o mundo animal toda luz racional, toda energia racional. Por isso lá está tudo pronto, tudo feito, a gráfica racional alinhada ao tribunal racional, por isso que ele se encontra paralelamente dentro de uma passarela interligando a varanda da justiça. E todo respeito à gráfica racional tem que ser pouco. Quem quiser fazer livro, quem quiser colaborar, tem que ir para a casa do dono do conhecimento, dar sua contribuição como bom correligionário, participando e respeitando a sua administração, a administração da casa dele, a quem ele nomeou e determinou a missão, por sermos todos correligionários do racional superior, que é o verdadeiro Deus. Como tem essa mensagem, não é mensagem póstuma, como tem certos pioneiros aí que falam, por não ter timbre, mas aqui todos que residiram e que foram fidedignos receberam essa mensagem da mão do mestre divino, do nosso Pai maior, o racional superior. Aqui ele nos afirma, nos esclarece e nos alerta. O destino legou a missão brilhante que quem nasce ignora para que nasceu. Todos que aqui estão colaborando são todos missionários do racional superior. Todos aqui que estão encontram-se em missão, cada um no seu setor, que todos os missionários serão premiados diante do seu bom comportamento, do seu respeito, da sua obediência e sua persistência na sua missão. E todos que não sabiam, fiquem sabendo, para não errar contra si mesmo. Todos que aqui estão são missionários do racional superior, o verdadeiro Deus, cada qual cumprindo com sua missão e o seu setor de trabalho, nesta fase da salvação da humanidade. Pense bem, proceda bem, para melhor receber, respeitar, obedecer a sua missão e dizer: eu não sabia que tinha sido escolhido para tão nobre causa. A minha capacidade não dava para eu saber por que eu aqui estou. Hoje, sabendo, peço até perdão dos meus erros de pensar contra mim mesmo. Hoje vejo o quanto eu errei, porque nunca pude imaginar que eu nasci na Terra para cumprir tão grandiosa missão. Nunca pude imaginar que seria escolhido para uma causa tão nobre, das mais nobres existentes no mundo, que é a salvação da humanidade. Nunca pude imaginar na minha vida
que pudesse ser altamente tão premiado com esta missão divina de ser um missionário da maior divindade, que é Deus verdadeiro, o racional superior. E assim, a gente nasce nessa terra e não sabe por que nasce. Passa-se por tantas coisas até chegar no seu verdadeiro lugar, e depois que chega é que vai saber aonde está e por que está, na categoria em que está e o que está representando diante do mundo. Este grande pavilhão lindíssimo que aí está, fecha aqui aspas só um instante, esse pavilhão que aqui está exatamente a nos dizer é o retiro racional, que é o Pai Maior, a casa do Pai Maior aqui na Terra. Mas sigamos em frente, abrimos parênteses novamente para o senhor Manuel Jacinto Coelho. O racional superior, que é o verdadeiro Deus, por ser ele a personificação deste supremo raciocínio que vestiu essa roupa da cor de bronze. Então, aspa para o seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional. Este grande pavilhão lindíssimo que aí está, que cresce e resplandece na vista e no pensamento de todos, é o pavilhão da Suprema Divina Providência. E quem está em missão junto à Divina Providência, ligado a este pavilhão, é para se considerar mais feliz do que todos no mundo, missionários da Divina Providência. E assim, cada qual na sua missão. Senhor Manuel, na dele. Qual era a missão do senhor Manuel? Ser o aparelho único, sem segundo nem terceiro, dessa personalidade interior dele, que vestiu essa energia maior do universo, que teve a coragem, no seu infinito amor, de sair do mundo racional, vestir o corpo de animal e materializar-se na máquina do raciocínio do senhor Manuel, esta missão dele, este lugar dele, de ser o aparelho único, sem segundo nem terceiro, sem ter ninguém a substituí-lo ou a representá-lo, porque ele é o mensageiro deste mundo superior, ele é o missionário da pureza, ele é o editor de toda esta nova fase divina do terceiro milênio. Manuel, que significa Deus no meio de nós, Deus conosco, Deus convosco. Jacinto, essa pedra preciosa que tem essa força verde da esperança que une todas as cores no só corpo, fazendo a união numa só força, numa só energia, e assim a energia racional Jacinto é essa união, é essa força de união, de amor e de compreensão, de concórdia, que é com o coração limpo, que se une todos com respeito na razão, que é a voz do coração, o raciocínio, a voz de Deus, o coração limpo. E assim sigamos. Cadê? Estávamos aqui. O seu Manuel na dele, na sua missão, e o seu Manuel na dele, e cada qual na sua, e fazer por onde ser premiado de acordo com seu comportamento e procedimento, premiado pela consistência divina que está vendo tudo, está vendo todos, e premiando tudo e todos que fizeram por onde merecer, com respeito e obediência ao mundo racional, premiado pelo verdadeiro Deus, o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Então, é preciso que todos entendam e saibam e conheçam a sua situação aqui na Terra, construindo e colaborando, participando, respeitando em tudo que puder, com a sua participação, a sua colaboração, para o maior triunfo da humanidade, este triunfo glorificador, que aí está em vossas vistas, esse grande pavilhão ser construído e edificado aqui na Terra pelo dono do conhecimento racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo e terceiro, Manuel Jacinto Coelho. E este marco, que é essa marca da salvação de todos, que é a residência do Salvador aqui no chão, aqui na terra,
vivendo com todos, que é o racional superior. Então, minha gente, todo respeito ao retiro racional é pouco. E todos que se afastaram da casa do Redentor viraram as costas para ele, por desconhecer quem é Manuel Jacinto Coelho. E muitos querendo ocupar o lugar dele sem ter condições, sem ter sido feito para esta missão. A nossa missão é fazer a divulgação, obedecer, participar na colaboração. A feitura dos livros está na gráfica racional, determinada pelo Racional Superior que vai mais à frente. E por isso que nessa prova eu quero compartilhar com todos vocês que estão a me acompanhar nessa transmissão, esta lição, que é muito importante termos essa cientificação, saber quem é esse grande homem verdadeiro, este ser iluminado, que veio exatamente trazer não somente a nossa salvação, mas fazer a nossa união, nos dar a verdadeira compreensão. Então devemos compreender, reconhecer que o único referencial, o único ponto oriental aqui na Terra é o retiro racional, e a única referência da cultura racional é o senhor Manuel Jacinto Coelho, autor único, sem segundo nem terceiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele que dedicou toda a sua vida em prol da nossa salvação. Então, antes de eu começar essa lição, uma das atividades da missão do senhor Manuel Jacinto Coelho aqui na Terra foi, primeiramente, ele, respeitando, por ser ele o racional superior, seguindo dentro dos trâmites naturais desta deformação, ele, como superior, como o grande legislador do universo. Por isso que no organograma dos 21 livros da obra básica fundamental está lá, acima do racional superior, está o superior racional. Então, quem é o racional superior? É a personalidade do senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, acima do senhor Manuel Jacinto Coelho, somente o racional superior, e acima do racional superior, somente o superior racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, no mundo racional, que é o superior racional. E acima do superior racional está o tribunal racional, esse tribunal que foi instituído aqui na Terra, na sua casa, que é o retiro racional, ali na varanda da justiça, onde estão as 12 cadeiras, 6 de um lado e 6 do outro, e a 13ª, que o 13 representa a transformação, seja para cima ou para baixo. Então o 13 tem essa função na temática da matéria. 6, que é exatamente o homem, o ser racional perfeito, que é a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, que representa os 6 que tem um grande significado, para quem não conhece a temática da matéria, que simboliza, diria assim, energeticamente, fluidicamente, o equilíbrio, a razão, a união do espírito, que é o ser em expansão, em evolução, com a razão, que é o mundo racional, o raciocínio. Por isso que, numericamente, muitos desconhecem a razão dessas 6 cadeiras do lado esquerdo e 6 do lado direito, e a 13ª no centro, que é do seu Manuel, e que tem um relato, mais ou menos, no Cavaleiro da Concórdia, quem quiser ver. Então, cada cadeira dessa, um representante da constelação zodiacal, que deu composição ao centro astrológico que somos nós, para a nossa evolução, e com o tempo encontrarmos em nós mesmos a imunização. Mas para isso é através do conhecimento recebido da informação deste ser superior, e praticarmos essas informações no conhecimento adquirido, para termos o saber real, verdadeiro, e assim merecermos a salvação por essa missão cumprida, dada a cada um. Então, os 6, as 6 cadeiras, cada uma do lado, 12 representam as 12 constelações do zodíaco, por isso que tem 6 e 6. Os 7 arquitetos que arquitetaram o nosso corpo orgânico foram os 7 irmãos do astral superior, que está ali na execução das leis determinadas pelo tribunal racional. Então, o tribunal racional, que é o tribunal do mundo superior,
por estar na terra o verdadeiro Deus, o racional superior, o tribunal da divina providência, que providencia para cada um, respeitador, correligionário, cumpridor da sua missão, a sua coroação, a sua premiação. E ali foi instaurado o tribunal divino aqui na terra do retiro racional. Por isso que o racional superior diz: vocês estão homenageando aqui, a vida de vocês vão mudar, vocês não sabem nem onde é que vocês estão. Ali, quando você atravessa aquele umbral do retiro racional, o primeiro umbral, após a ponte, após a ligação do mundo racional com o mundo material, o mundo animal, nós atravessamos o primeiro umbral, adentrando a casa do Redentor, que é o racional superior, e nessa entrada estamos entrando numa área que aqui na Terra é a junção do mundo superior com o mundo inferior. Então todo respeito é pouco, e todos que ali participam e colaboram, a vida passa a mudar pelo respeito e pelo, dizer assim, abnegação. Por essa razão, advirto pelos meus estudos, pela minha consideração, que a todos aqueles estudantes de cultura racional que estão sendo chamados pela administração do retiro racional, aquela administração a qual foi determinado pelo racional superior. E existe mais um vídeo que diz: só quem manda da minha casa são as minhas filhas. A senhora Atna Jacinto Coelho, a presidente, com o apoio da senhora Albanéia Jacinto Coelho e da senhora Agélia Jacinto Coelho. Essas três reunidas numa só força racional, que é o racional superior, através da senhora Atna, para atinarmos com a razão e termos a compreensão de sabermos aonde estamos, na casa do Redentor, porque ele afirmou que as únicas que mandam na casa dele são as filhas dele. Ele exigiu respeito a elas na missão dela. E assim todos os estudantes de cultura racional que estão sendo chamados pela administração do retiro racional para a colaboração, para participar, exatamente, auxiliar na gráfica única que está autorizada pelo mundo racional, pelo racional superior, e que é exatamente, dizer assim, dado continuidade para a administração do retiro racional, é a gráfica racional que está, dizer assim, aliada na mesma linha do tribunal racional, aquela passarela que faz a união da varanda da justiça com a gráfica racional. Não é por acaso, que o por acaso não existe. Quem raciocina sabe, conhece a razão de todo ser, de todos os feitos e seus efeitos, as consequências. Por isso é importante este alerta, porque o mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior da Terra, e que acima dele só o superior racional, e acima do superior racional só o tribunal racional, que ali está instituído na varanda dele, da casa dele, e acima do tribunal racional a justiça suprema a tudo e a todos, que são exatamente os ensinamentos, as informações por ele transmitidas, os chamados determinados por ele, e acima da justiça suprema a tudo e a todos está o contencioso universal. O contencioso universal significa, para quem tem mais ou menos uma noção do juridiquês aqui no artifício, sabe que o contencioso é aquele advogado, é um desembargador, é um juiz que intermedia uma causa entre o réu e a vítima. A vítima aqui, nessa deformação, é a planície racional, que foi exatamente, dizer assim, deformada pelos habitantes, que somos nós, que demos consequência a essa deformação desse campo vibratório do mundo racional, e que degeneramos esta parte e que nos tornamos os criminosos por termos transgredido as leis naturais desse mundo superior, interceptando a evolução da inteligência, da consciência desse irmão que estava a compor a formação daquela pequena parte do mundo racional num processo de evolução e pureza, e que a nossa adentrada pelaquela parte, saindo da periferia, chegando no centro daquele campo vibratório, interceptamos um movimento de apuração evolutiva daquela frequência energética de consciência e inteligência, e nessa interceptação
criamos uma força centrifugada, que essa parte, ao invés de evoluir, desceu, ao invés de subir, desceu, ao invés de ser um progresso, tornou-se um regresso, ao invés de ser racional, passou a ser irracional, ao invés de purificar, transformou num processo de impureza e imperfeição. Então foi essa interceptação do movimento desses habitantes que não atenderam ao chamado do superior racional, e nessa força centrípeta que conduziu a entrada desses habitantes, chegando ao centro desse campo vibratório, em choque com essa força de inteligência interior do núcleo, formou exatamente uma força segunda, que foi a força centrífuga, que a parte deslocou-se do mundo racional. E aí a energia racional deu formação à energia magnética, e ela foi perdendo um estado vibratório, alcançando a um estado de embrutecimento, de escuridão e treva, que chegamos aqui no chão. Tudo isso está bem esclarecido dentro da cultura racional, mas chegou a fase da restauração, da recuperação desse campo, dessa natureza inferior, que é a planície racional, e dos habitantes que foram. Então, o contencioso universal é exatamente o senhor Manuel Jacinto Coelho, nosso pai verdadeiro, que veio exatamente fazer essa conciliação, nos dando um perdão, que é a salvação, mas para isso temos que respeitar exatamente essa negociação que foi feita pelo grande mestre, o superior racional, que é o racional superior, para termos exatamente a libertação e a salvação dessa condenação, e por isso respeitarmos suas determinações e cumprir com a nossa missão. E a nossa missão não é fazer livros fora do retiro racional. Quer fazer livro? Vai para a gráfica racional. Quer colaborar? Tem dinheiro para dar para a gráfica do bicho, do mundo? Colabora, já que você não quer dar a colaboração em espécie à administração, vai, compra uma máquina, impressora, leva e presenteia a gráfica racional, que você está fazendo a sua parte colaborativa, cumprindo com a sua missão, com a redenção da humanidade. E não querer piratear os livros do Universo de Desencanto, cujos livros têm seus direitos reservados, e por isso vocês desconhecem que o mestre Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, não foi embora, está aqui, está no meio de nós, está aí, está em toda parte. Aonde está um raciocínio, está acompanhando o procedimento e a conduta, principalmente daqueles que estão com os livros na mão. E assim, quem está em dias, quem está respeitando as determinações adquiridas na leitura dos seus livros originais, respeitando, participando, colaborando, cumprindo com a sua missão, passa a sentir, a ver esta vibração, ali a levar, principalmente quando ele chega na casa do Redentor, que é o retiro racional, onde ele está retirado, onde ele está no seu trono, a acompanhar, a nos guiar, a nos orientar. Se ele está a me guiar, se ele está a lhe guiar, se ele está a nos orientar, ele está guiando, orientando a administração da casa dele, a quem ele determinou a missão, que são as filhas dele, as únicas que mandam na casa particular, não é da humanidade, é particular, porque ali é uma casa que pertence ao dono do mundo e é particularmente dele. Então, essa particular é a parte superior que está edificada, transcodificada, materializada aqui no chão. E assim, todo estudante sincero, verdadeiro, respeitador, obediente, que tem a conduta racional, que está alinhado dentro da fase racional, alinhado à casa dos nossos irmãos aqui no mundo racional, os três poderes, alinhado à casa racional, alinhado ao tribunal racional, que é composto por essa constelação que acompanha todo o movimento. Então nós fazemos o que pensamos, mas não pensamos o que queremos, existe um comando. Então existe uma força evolutiva a comandar certos inconscientes que acham que são conscientes e estão querendo fazer livre a preço de custo, que vai custar a sua volta ao mundo racional pelo desrespeito ao mundo superior, ao superior racional que está aqui no meio de nós, que está aqui na Terra. Por isso que quem está
em dias, quem está assíduo com a sua leitura, ele sente, ele vê a presença do Senhor Manuel, ele sente, já sinto a presença dessa energia na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Com ele estamos pela obediência, pelo respeito, pela união, por não termos virado as costas para a sua casa, para a sua gráfica, que deixou tudo pronto e elaborou tudo. Então, aí o tempo vai passando, esses que estão aí querendo fazer a salvação ao seu bel prazer, ao seu gosto, vai custar voltar, porque o retiro racional, ele é tão sublime, ele tem uma missão tão sublime aqui na Terra, tem uma ordem ali, vibracional, energética, vibrando para todos os instrumentos que somos nós, aparelho receptor e transmissor, que lá entramos com amor, com respeito, colaborando, participando, tornando-se verdadeiros amigos do mestre, verdadeiro amigo do velho, como diz, velho quer dizer o saber, a sabedoria, da sabedoria. Então estão respeitando, estão colaborando e participando em união com a administração. Não me unir com o projeto Cuiabá, isso é coisa de pseudos pioneiros. Vamos fazer aqui a união do projeto Cuiabá, do João, de Maria, de fulana, não é por aí não. Quem quiser, é tempo de Murici, cada qual cuida de si, cada qual faz por si. E o respeito a quem nos trouxe a salvação, e o retiro tem uma missão sublime para quem conhece verdadeiramente a ordem e o respeito que é nos ensinado e transmitida pelo dono do conhecimento, o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Então essa força energética que vem curar, que vem nos tirar dessa amnésia, fazer transcendermos nosso ego para chegarmos ao nosso eu verdadeiro e nela encontrarmos a imunização racional e naturalmente reconhecer e ver e se ligar ao porta-voz dessa verdade ditada, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o verdadeiro Deus, que é o racional superior. E por essa razão, quero dizer somente, alertar esses instantes, uma das atividades, só algumas atividades do seu Manuel em missão de matéria, mesmo com essa missão única de fazer a elaboração dessa grande cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, que transcende a todos os conhecimentos científico, filosófico, religioso e doutrinário, definindo definitivamente, esclarecendo todos os mistérios, enigmas e fenômenos, que esses 48 cursos que a mente humana do pensador e imaginador criaram nesse artifício, e que está esclarecido, definido de forma simples e clara dentro da cultura racional. O senhor Manuel, além dessa maestria, ele teve a maestria de ser o presidente da Tenda Espírita Francisco de Assis. A casa dele ele criou na humildade, na simplicidade, que ele abriu a porta dessa tenda que é a casa Francisco de Assis, que é o pai da bicharada, e ele sendo o próprio pai da bicharada, personificado para nos libertar e nos salvar dessa deformação, dessa roda zodiacal, que é a roda da bicharada. Por isso que é o zodíaco significa roda da vida animal. Por isso que o racional superior diz, nos deformamos na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional, animal irracional. Então o seu Manuel, ele abriu primeiramente a tenda espírita, e ali, para nos tirar dessa especulação, dessa experiência, dessa obscuridade que vivíamos em busca da razão, de uma definição dentro desse mundo elétrico magnético artificialmente, ele criou essa porta, e ali, no dia 4 de outubro de 1935, 32 anos após o início da fase racional, ele fechou a porta das experiências, das expansões, dos espertalhões, dos especuladores, que é a fase espiritual, e disse, acabou a fase do espiritismo. Agora, a minha missão é entregar a vocês um livro que, em outras palavras, dentro da semântica, que ia nos livrar dessa ignorância, dessas especulações, dessas
experiências que vivemos em busca de uma definição do nosso ser. Por isso que a primeira palavra que diz: quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Fechar aqui o seu Manuel, esse é o racional superior. Ele ditou essa palavra, se identificando como Francisco de Assis, que era o pai da bicharada. Ele diz: quem? Ele era o mundo racional ali, falando a autoridade máxima, mas omitindo dizer quem era, para não deixarmos, dizer assim, em estado nervoso. Então, naturalmente, foi homeopaticamente nos dosando a informação da nossa razão para nos conhecermos. Então, quem? O mundo racional é isso, o astral superior, aquela força que programou o Senhor do Universo, unificando ali naquela mesa, onde estavam aqueles seguidores ali, que muitos não entenderam e outros sentiram, compreenderam e seguiram firme junto, de mão dada com ele. Como ele diz: todos que estiverem ao lado do racional superior serão amparados, guarnecidos, que é o mundo daquele exato momento entra numa era do fogo. Salve-se quem puder e se puder. Então, o és exatamente a colaboração, a participação, o cumprimento de uma missão que todos nós tínhamos, que estávamos ao lado dele. O tu era o dever, nosso dever de cumprir com a nossa missão até o final, respeitando, divulgando e colaborando na casa dele, do Redentor, na tenda, deixando de ser espertalhões, especuladores. Por isso que muitas vezes eu ouvi o pai dizer: aquilo ali é intrujão. Aquilo ali está, de vez em quando dentro do Retiro Nacional havia uma vassourada, liberando esses intrujões, como o João de Cuiabá foi uma das vassouradas. Ele foi levado para a vassourada do mundo superior, que muitos sabem e outros aí desconhecem, e fica idolatrando um falso guru, querendo substituir o verdadeiro Deus, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, personificando a essência da personalidade do racional superior. E assim, o Senhor Manuel passou a editar o novo mundo, o paraíso aqui na Terra, através exatamente dos livros Universo e Desencanto. No início, ele editou 4 livros, obras-prima Francisco de Assis, Universo e Desencanto. Iniciou no dia 4 de outubro de 1935, confirmando a fase racional, que a fase iniciou com a sua chegada aqui na Terra, e no dia 4 de outubro ele confirmou a sua missão, começando exatamente a editar esses 4 primeiros livros, que concluiu em 1938, e deu tempo, uma pausa, para que pudéssemos assimilar e compreender exatamente os ensinamentos que estava por vir. Pavilhão é esse grande Pai Celestial que está no nosso meio, esse grande porvir que hoje está aí resplandecendo na nossa memória, na nossa vista, que é o Retiro Racional, a casa do Pai Celestial, do Pai Maior aqui na Terra. Porque pavilhão, como ele viu, que o destino, quem nasce ignora para que nasceu. Pavilhão quer dizer o Pai verdadeiro da humanidade aqui no meio de nós. E aí está edificada a casa dele, a Nova Jerusalém, que é o Retiro Racional, o Racional Superior, a casa do Racional Superior. Tudo isso ele foi dando homeopaticamente para nós, porque nós não estávamos ainda preparados para não nos chocar, não nos emocionar. Ele foi dando homeopaticamente. Então, temos aí no Retiro Racional sempre o hasteamento das 3 bandeiras. Ali na casa dos 3 poderes, as 3 bandeiras, no centro das 2 brancas, a bandeira nacional do berço de Deus, esse berço que trouxe o poder, que realizou a esperança da humanidade, em poder recordar e saber quem é, de onde veio, como veio, pela justiça celestial, que é o amarelo justiça, sabedoria e riqueza desse triunfo racional que nós temos da casa de Deus, através este ser, essa casa que representa o reino celestial, o azul,
e as estrelas a brilhar somos nós, que respeitamos e cumprimos com a nossa missão, dentro da ordem para o progresso racional. Essa é a realidade. O amarelo representa a justiça, a sabedoria, a riqueza e o triunfo. O azul, a firmeza, a força e a ligação com o céu, a força celestial. O branco, adquirimos a paz, a harmonia, a concórdia com ordem, respeito, para que haja progresso racionalmente, porque o ser racional é um ser respeitador, é um ser que segue. Então, e terceiro ponto, ele como editor, eu digo isso, que eu presenciei, ele edificou no seu reino a gráfica dele, e só dali estava autorizado a impressão dos seus ensinamentos, do seu ditado e dos seus livros. Não será um João Ninguém a querer fazer livro por conta própria. Não será Maria, José, Francisco, Chico, João Ninguém querer exatamente se apropriar do conhecimento. Isso é pirataria, é crime. Estão exatamente incluso, enquadrado dentro das leis da justiça divina, e o Tribunal Racional está na Terra acompanhando tudo e todos através desses 12 governantes, dessas 12 constelações que harmoniza por sermos o centro astrológico. Nós estamos exatamente para nossas ações, somos o livre. Então, a gráfica, aí 4, Jornal Racional. Jornal Racional foi o meio único de comunicação. Então ele falou, me lembro, eu recordo ele falando que a culturação tinha que ter, nós tínhamos que expandir, divulgar. E nós tínhamos que ter a nossa TV racional e a nossa rádio racional. E todas as rádios, seja de qualquer estado, que esteja trabalhando com a grade racional, tem que estar em harmonia com a administração do Retiro Racional. Porque se não estiver em harmonia com o Retiro Racional, são rádios clandestinas da fase racional. Pode ser quem for, boa intenção, o inferno está cheio. Não, mas estamos trabalhando, estamos divulgando, certo, ótimo, boa intenção. Mas busque exatamente a fonte, que o Retiro Racional tem a missão. A administração está cumprindo com a missão dela. Então, seja a rádio que for, tem que estar alinhada com a rádio, a voz do raciocínio, da varanda do mestre, que é a casa racional. Essa é a realidade, essa é o ditado. Eu vou até depois atrás dos informativos. Não é mensagem póstuma, como certos pseudos pioneiros afirmaram algumas mensagens que eu passei para o doutor Alexandre Frois e disse que era póstuma. Não é não, meu amigo. Eu digo porque eu recebi da mão do mestre. E são mensagens ditadas por ele. Na época não tinha timbre, não. Aqueles papel timbrado era a resposta da carta, que era exatamente, que era inúmeras cartas que chegavam ao Retiro Racional, pedindo orientação, fazendo indagações, pedindo autorizações. E o seu Manuel, exatamente, com a evolução, colocou o timbre na resposta das cartas. Mas mensagens internas, tem mensagens que não tem timbre aí, e não é mensagem póstuma, não. Então, depois do Jornal Racional, aí, entrando na fase da digitalização, aqui o Jornal Racional foi analógico, certo, que vai acompanhar a evolução, mas isso sob a supervisão da administração do Retiro Racional. Assim como as pessoas se vai, não, mas tem um livro histórico que diz que vai ter várias gráficas rodando o livro Universo e Desencanto. Olha, a descontextualização da verdade, tirando exatamente de acordo com a conveniência do bicho racional. Tem sim, vai chegar o dia, mas quando tiver instituído na Terra o governo racional, então o governo racional colocará à disposição da gráfica racional. Eu digo isso que eu escutei do seu Manuel Jacinto Coelho, ele nos dizer isso. Então, quando a fase racional for reconhecida por toda a sociedade, a cultura racional tiver todo o reconhecimento da contribuição dela contra a violência, contra a recuperação de viciado em drogas e tudo, para a restauração do equilíbrio, e quando foi implantado, institucionalizado a cultura racional em todos os estabelecimentos de ensino, e que foi instituído o governo racional, perfeitamente racional, então o governo racional colocará todas as gráficas oficiais à disposição da gráfica racional, para auxiliar
na demanda de pedido de livros, e a administração do Retiro Racional tem essa missão de administrar. Olha a responsabilidade que tem a administração do Retiro Racional. Então, para que uma gráfica seja exatamente imprimir o livro, tem que ter autorização da senhora Átila Jacinto Coelho, quem está no lugar, no poder de representar o senhor Manuel Jacinto Coelho, por ele determinado e autorizado. E tem certos bichos aí que diz que é amigo do velho, que dizem, mas tem CNPJ, tem que ter. O Racional diz, tem que respeitar a lei dos bichos, para que não coloque a cultura racional em conflitos com a sociedade. Então, tudo isso vai acontecer no seu tempo, na sua fase. Isso é um processo evolutivo, natural, assim como sendo da Tenda Espírita, fomos para o Palácio Racional. Do Palácio Racional fomos ao Centro Científico, hoje representando o grau, a evolução da Tenda Espírita Francisco de Assis, que chegou ao Palácio da Divina Providência, que é em Belfort Roxo, dali foi para o Centro Científico de Mensagem Cósmica, que é o Retiro Racional, que é o Centro Científico de Cultura Racional, dentro do Retiro Racional, dentro do complexo do mundo racional, que é o conjunto onde está todo o estudo de todo o sistema desse conjunto da deformação racional. Mas sim, aí eu estou só dando aqui as atribuições do nosso Pai Maior, que é o Racional Superior, que está à frente de tudo. Então, quinto, a quinta missão que a administração do Retiro Racional tem, que é a atribuição do seu Manuel Jacinto Coelho, que ele realizou, digo que eu presenciei a essa realidade, ele tinha essa missão de ser um dos maiores marqueteiros, porque a conduta dele era a propaganda maior dessa referência única, sem segunda nem terceira da cultura racional. Então ele tinha essa missão de propagar e publicar os livros Universo e Desencanto, por isso foi feita a gráfica racional. E por isso, quando eu vim para o Ceará em comunhão com a minha mãe, Maria Estela Sampaio Lima, mandamos uma colaboração para o Retiro, pedindo a ele uns cartazes que tinha. Esses cartazes, quem começou a distribuir foi até Minas Gerais. Eu queria pregar exatamente em vários estabelecimentos de ensino. Aí o seu Manuel mandou 14 cartazes, né? Aí quando chegou aqui, esses cartazes, eu disse, como é que eu vou fazer? Então, havia já propaganda, a caravana racional aqui, de porta em porta. É essencial, esse é fundamental das garças, é o nosso trabalho, a propaganda de porta em porta. Então, ele mandou esses 14 painéis que hoje usado universalmente no Brasil, em todas as regiões, que são esses painéis ilustrativos. Então quem elaborou até desenhou esses cartazes foi o Toinho, desenhista. Na época, me lembro, eu estava lá, ainda era residente, mas eu nem me toquei, eu prendi a minha memória exatamente no cartaz que eu vi, exatamente que foi a pedido da época do Saraiva, não sei se foi o Saraiva, se foi o Severino, que pediu a administração do seu Manuel que mandou, aí o seu Manuel mandou imprimir a gráfica, imprimir, e mandou exatamente para a livraria de Minas Gerais. Aí eu vi, eu digo, esse aqui eu vou querer fazer em Fortaleza. Só que quando eu pedi, aí mandei a colaboração, o seu Manuel mandou fazer esses 14, que o Toninho, na época que eu estava, começou a fazer, tem até o álbum, esse álbum, exatamente, são os cartazes de painéis ilustrativos, né? Quando chegou aqui que eu disse, como é que eu vou pregar isso aqui? Eu pedi o pai, aí a mãe olhou para mim, a estudante de cultura racional, uma das pioneiras aqui do Ceará. Ô rapaz, tu não tá raciocinando não. O seu pai mandou esses cartazes para a gente exatamente divulgar com eles. Então vamos elaborar, colocar numa moldura, fazer uns cavaletes, colocar, e vamos participar com divulgações em praças públicas, pedir solicitação à Secretaria de Urbanismo de Fortaleza, foi o que fizemos, dentro da lei, da legalidade, para não ficar clandestinamente, né? Fomos na Secretaria de Cultura, pedimos, eles deram autorização. Aí na segunda, na quarta e na sexta, fazíamos os trabalhos em todas as praças que tinha feiras artesanais aqui em Fortaleza. Foi o primeiro estado do Brasil a elaborar a divulgação de painéis ilustrativos de cultura racional, foi Fortaleza, sobre a idealização da estudante de cultura racional, Maria Estela Sampaio Lima, que exatamente teve essa ideia de colocar do cavalete de painéis, e que, sob a orientação do pai Manuel, o Racional Superior, e iniciamos em 1981,
o primeiro trabalho realizado desses painéis, segundo foi o Rio de Janeiro, terceiro Minas Gerais, quarto São Paulo, e aí depois se expandiu e hoje é o trabalho oficial auxiliar da caravana racional de porta em porta. E em 82 surgiu a banda Menino dos Olhos do Pai, também a evolução da fase para auxiliar o dever de fazer propaganda e divulgação. Nunca eu vi, até hoje, meus 52 anos de estudo de cultura racional, uma determinação do país dizer, vai fazer livro, olha a gráfica tal, faça livro. Esses pseudos pioneiros de cultura racional que apoiam essa história são piratas. Estão à margem da fase apoiando marginalidade. O Racional Superior nunca apoiou bandidagem, nunca apoiou fora da lei. Então, ele trouxe conhecimento para a recuperação de todos fora da lei, todos os marginais, e se integrar dentro do certo e acertar na vida. E não viver na pirataria, no erro, na marginalização. Essa é a realidade. Aí foi feito esses trabalhos exatamente de propaganda, um dos avanços da fase de propaganda. A mentora desses trabalhos foi a estudante do Ceará, cearense, saudosa, minha mãe, Maria Estela Sampaio Lima, que hoje já se encontra no mundo racional. Cumpriu com a missão dela, com respeito, com amor, abnegação, sempre respeitou o retiro racional, todos os anos ela tinha que estar no retiro racional, era sagrado, e eu sigo esses dois espelhos, esses dois referenciais, Manuel Jacinto Coelho e Maria Estela Sampaio Lima. Para mim, são dois referenciais da cultura racional, que para mim, o estudante que mais divulgou, que eu vi na minha vida, não é porque seja minha mãe, mas foi Maria Estela Sampaio Lima, porque todos que passaram por ela carimbou a testa, o raciocínio da pessoa, lê o livro dessa desencana. Você é doutor, mas você não se conhece, você é um bicho, é um animal, conheço porque é bicho. Então, todos passaram por ela, tiveram contato com ela, não pode ter dito que não conheceu cultura racional, que ela divulgava, e eu vi ela fazer muitos estudantes bons. Tem muitos que estão aí, outros que se perderam exatamente por má influência desses marginais que encontrei na fase. Aí aqui, a sexta atividade do seu Manuel era ele ter o controle, só o ser superior, todo o reembolso postal, responder todas aquelas cartas, correspondências, aí que surgiu o papel timbrado do retiro racional, para esse pseudo colaborador e pioneiro, que dizer que tudo era. Então, para que houvesse exatamente uma resposta com dignidade, o seu Manuel Jacinto Coelho determinou a elaboração dos papéis timbrados para a resposta de todas as correspondências, mantendo exatamente a organização do retiro racional dentro desse reembolso postal. E também ele foi um dos maiores exportadores, porque todo pedido do mundo inteiro que chegava no retiro racional era sobre a coordenação dele, como tem que ser da administração do retiro racional, que segue o mesmo exemplo. Como ele era o grande administrador, exatamente, arquiteto de todos aqueles imóveis que hoje constituem a Nova Jerusalém, um retiro racional. E escritor, músico, distribuidor de livro, compositor de músicas racionais, representante do mundo racional, único, sem segundo nem terceiro, do astral superior, comandante do astral superior e do astral inferior, sem segundo nem terceiro, é Manuel Jacinto Coelho, o nosso verdadeiro salvador, o nosso pai maior aqui na terra. É ele que comprovou, prova e comprova para aqueles que estão assíduos com o seu conhecimento. Por isso que eu quero concluir esta live, onde nasceu, qual foi a cor escolhida pelo racional superior entre as cores humanas existentes. E quem é o racional superior? O superior racional é esse habitante que veio diretamente do mundo racional e que na Terra se identificou como racional superior através do seu representante único, sem segundo nem terceiro, essa roupa que vestiu, essa essência divina que é Manuel Jacinto Coelho, essa cor de bronze. Então, aqui a pergunta é, onde nasceu? Tem aí que diz amigo do velho, diz que nasceu na Bahia. Olha só, como o bicho é maluco, atrevido, a gente tem que reprimir. Nós temos essa ordem no 21 do histórico. Então o seu Manuel nasceu no Rio de Janeiro. Por isso que aqui eu quero ler para deixar bem claro. Onde nasceu e qual foi a cor escolhida pelo racional superior entre as cores humanas existentes? Responde senhor Manuel Jacinto Coelho, entre aspas, o racional superior, que é o superior racional. Nasceu no Brasil, na legítima cor natural, genuinamente brasileiro, de cor de bronze. E assim,
a cor de bronze trouxe para o mundo a verdadeira redenção universal. A cor do centro, a cor do meio, que veio fazer a união dos povos, a união das raças. Não podia nascer do branco, nem não podia nascer do preto, porque sempre viveram uns contra os outros por causa do preconceito de cor. Então, nasceu a salvação no homem de cor de bronze, verdadeiro brasileiro, numa terra em que os nativos são cor de bronze. Nasceu no bronze a bondade suprema, nasceu nesta cor de bronze a redenção universal. Esta é a cor do Brasil, país berço da paz e da salvação natural mundial. Veio a cor de bronze, a cor oficial, mais perfeita racional. Racional, suprema fonte, de onde surgiu este horizonte deformado, e hoje todos de volta para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O bronze foi o juiz das cores em confusão. O preto e o branco nunca tiveram boa união, e por isso nenhum nem outro podia nascer a salvação por viver a vida toda em confusão. Esses beligerantes não tinham condições de receber a luz divina por não terem condições climáticas naturais e por isso não mereceram as honras do racional superior. Então foi dada esta honra à cor de bronze por ser uma cor pacífica, uma cor de paz, amor, fraternidade e união. A cor verdadeira dos naturais do Brasil. Então nasceu no Brasil a concórdia universal. Então qual é a cor do verdadeiro Deus? É a cor de bronze, que é o racional superior da terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Qual foi a primeira pessoa no mundo que entrou em contato com o mundo racional? Olha, desmistificando, o primeiro ser imunizado é o João, dito pelo dono do conhecimento. Qual foi a primeira pessoa no mundo que entrou em contato com o mundo racional? Foi um aparelho evoluído, ao qual veio como mensageiro do mundo racional para transmitir a grande mensagem da verdadeira origem da humanidade. A origem é racional, e todo o esclarecimento da origem da humanidade só poderia vir do mundo racional. Então, quem foi a primeira pessoa no mundo a entrar em contato com o mundo racional? Esta pessoa é um brasileiro nascido no antigo Distrito Federal, Rio de Janeiro, por nome Manuel Jacinto Coelho, MJC. Aqui desmistifica mais um maluco que diz ser amigo do velho, que diz que ele nasceu da Bahia, e não em 1903. Então ele chamou o mestre aqui de mentiroso e o racional superior também de mentiroso. Que aqui é ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, aparelho escolhido único deste habitante que veio e que honrou essa cor de bronze, que é o verdadeiro Deus, o racional superior, o Pai da humanidade. E assim, esta pessoa é um brasileiro, nascido no antigo Distrito Federal, por nome de Manuel Jacinto Coelho, MJC. E agora, a humanidade com conhecimento de onde todos vieram, como vieram, para onde todos vão e como vão. Parecia no mundo que o realejo tocava somente música ou música material. Parecia que a vida se resumia somente nessas condições muito esquecidos, que tudo progride, que tudo evolui, e que chegaria nessa evolução a solução da vida, da matéria, pela própria evolução natural da natureza e a evolução de tudo.
que tudo evolui, cresce e resplandece pelas mudanças naturais da natureza em evolução, sempre até chegar no seu verdadeiro lugar. Se é natural, como de fato é, com a evolução tinha que encontrar o rumo certo, o rumo racional. E uma vez encontrando o rumo certo, toda a evolução e toda a solução é certa por encontrar o certo do certo, que é racional. Então a evolução material tinha que encontrar o seu fim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Então tinha que chegar pela ordem natural das coisas, o fim da evolução material, porque no fim da evolução material iam encontrar o rumo certo, o rumo racional. E uma vez encontrando um rumo racional, a evolução naturalmente mudando para racional e acabando a evolução material e começando a evolução racional. Então, essa lição aqui. E hoje todos sabendo por estar aí presente dia e noite, noite e dia, o racional superior, dando a todos a cultura racional, o conhecimento de maior eloquência, que é a verdadeira salvação eterna de toda a humanidade. Não é para menos viverem emocionados como vive. A cultura racional emociona. Este homem aí, que está junto de vocês todos, dia e noite, noite e dia, tão simples, é o homem maior do mundo, pelo que ele mostra, pelo que ele é, e dá provas e comprovações a todos de conhecer a sua origem verdadeira e conhecer o tesouro dos tesouros, o tesouro racional, somente o verdadeiro Deus, o racional superior da terra. E assim, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, devemos ter muito cuidado com esses espertalhões que buscam exatamente ludibriar os incautos iniciantes, essa nova geração. Por isso, nós, estudantes sérios de cultura racional, devemos levar a sério o que é sério, respeitar o que é sério, que é a cultura racional, o maior conhecimento. Esse grande homem aqui na Terra, que chegou no dia 30 de dezembro de 1903, diretamente do mundo racional, ele veio, nasceu aqui no Brasil, como ele mostrou nesta lição, ali na rua Barão de Iguatemi, no Matoso, Rio de Janeiro. E tem aqueles que dizem que era amigo dele, estavam lá dele, tudo e contava para ele, dizendo que ele não nasceu no Rio de Janeiro, nasceu na Bahia. Mentiroso, ludibriador, enganador. E que o velho Chico tinha dito para ele, e que o seu Chico era amigo. Então, todos eram amigos, o seu Manuel era amigo de todos, respeitou todos. Mas não podemos desvirtuar desses malucos loucos que querem desvirtuar a cultura racional, e que os verdadeiros estudantes, guardiões da luz, não podem permitir e deixar ele principalmente desrespeitar a casa dele aqui na Terra, que é o retiro racional, a família dele, que foi o que mais respeitem as minhas filhas, porque só elas mandam na minha casa, e a casa dele é particular, sim, é a parte que veio exatamente nos socorrer o mundo racional aqui na Terra. Então todo respeito é pouco. E assim, este homem, Manuel Jacinto Coelho, que nasceu, que fez a união desses dois mundos num só, e que seu objetivo, ele trabalhou toda a sua vida em matéria, nesse corpo de bronze, pelo nosso bem, pela nossa libertação, para nos enriquecer, nos iluminar. E muitos pensam que ele foi embora, foi não, ele está no meio de nós, está com nós, porque ele, exatamente essa cor de bronze, essa cor da solidez, essa cor da união, essa cor que nos representa o Brasil, esse berço que foi preparado pela divina providência, desde o início da descida, já foi tudo estruturado. E o Brasil, antes de ser Brasil, era o país que morava ao lado da felicidade, e aqui viveram uma civilização que era chamada de tupanos, Tupã, em homenagem ao Deus da luz, o Deus Sol, exatamente, reverenciando nossas virtudes que estavam no Sol, o engenheiro arquiteto. Então, esses nativos, por ser ligados à luz, ligados às linhas da natureza, eles tinham a certeza que o grande Tupã via exatamente se manifestar nessa terra, trazendo a luz da libertação e da salvação. Então a terra, no Evangelho,
Por isso que o Retiro Racional tem a missão dele. Então, Manuel Jacinto Coelho, no dia da sua chegada aqui, uma grande luz resplandeceu, iluminou a sua casa e tomou o formato de uma estrela de 7 pontas em forma de cascata, que chamou a atenção de todos daquela época e deu até inspiração à música. Raio resplandeceu. Até parece que o menino Deus nasceu. Então essa música está aí, Clara Nunes canta, exatamente, Menino Deus. O nome da música é Menino Deus, que mostra exatamente uma inspiração da natureza, dessa força, dessa energia, que mostrou a chegada do Rei dos Reis, que é o racional eterno que veio nos iluminar, nos imunizar, o Senhor Manuel Jacinto Coelho. Então aquela estrela que chamou a atenção naquele dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, com a chegada desse habitante aqui na Terra, materializando a personalidade dessa criança iluminada, desse menino Deus, na rua Barão de Guatemi, tem um significado muito grande. Então tem pessoas querendo apagar essa história real, dizendo ser amigo do velho, provando ser verdadeiro inimigo do racional superior. E assim, meus amigos, vamos em frente, vamos ficar atento a essas pessoas que provam com suas ações que são verdadeiros inimigos do mestre, são inimigos do mundo racional, que o Retiro Racional representa na Terra o mundo racional. E todos que são contra o Retiro Racional, atacam o Retiro Racional, provam ser inimigo do mundo racional, que não atende e não respeita as determinações e os pedidos do dono do conhecimento, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, e um dos pedidos que ele fez: respeita minhas filhas. Só elas mandam na minha casa, e a casa dele é o Retiro Racional. Então, todo respeito é pouco. As recomendações é colaborar, participar dentro do Retiro Racional. Quer fazer livro? Vai fazer na Gráfica Racional. Está dando dinheiro para a gráfica do magnético? Por que não pega esse dinheiro e investe em maquinário e vai exatamente fazer a doação para a gráfica do Redentor? Está lá. Mas a dona Arte até lá, eu não gosto de dizer dela. Problema seu, meu amigo, isso é coisa de bicho. Então ela está cumprindo a missão. Ela foi colocada no poder para representar ele. Ele está a guiá-la, a orientá-la, a conduzi-lo nessa missão da racionalização. Como ele me orienta, como ele orienta aqueles respeitadores, aqueles que estão assíduos em dias com a sua leitura, é orientado por ele. Então nosso dever, a nossa gratidão a ele deve ser grande. Então o único sentimento de provarmos exatamente a esse grande herói verdadeiro é termos exatamente esse reconhecimento pela sua magnitude, a sua coragem de ter vindo até nós trazer a nossa libertação, a nossa salvação, nos presentear com o mapa, a planta e a busca para encontrar dentro de nós o tesouro maior que é a nossa imunização, através da sua cultura cósmica natural, que é a cultura racional, que é a única que tem poder para nos libertar e nos salvar. E por isso devemos ser eternamente gratos a esse grande homem, a esse verdadeiro pai da humanidade, que nos ensina, nos ensinou e vem nos ensinando como usar a verdade, como usarmos a certeza, o certo, a razão, o direito, e sermos equilibrados. E termos o verdadeiro sentimento, que o maior sentimento que o ser humano pode ter é a gratidão. E a gratidão dignamente, é uma virtude do racional, do ser racional. Porque só ele, esse Pai maior do universo, foi que nos esclareceu o porquê que estávamos trancados aqui nessa caverna encantada, aprisionados por 7 chaves, que desconhecíamos o porquê dessas 7 chaves e porquê dependíamos dela: o sol, a lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais. Então, minha gente, todo respeito é pouco ao senhor Manuel Jacinto Coelho, ao racional superior, à cultura racional, ao retiro racional e à família do seu Manuel Jacinto Coelho. Então aqui fica exatamente o meu recado, assim eu tenho dito, porque eu respeito aquele que me provou e comprovou, com base e com lógica, quem eu sou, de onde eu vim, como eu vim, porque eu vim a ficar como eu estou, e como deixar de assim ser imperfeito, cheio de defeito, voltar a ser o que eu era,
no meu mundo de origem. Por isso me prove, comprove com base e lógica para onde eu vou, como eu vou e por que eu vou. Então com esse eu estou, que é o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Redentor. Emmanuel Jacinto Coelho assim nos prova e nos comprova com base e com lógica. Então um abraço a todos. Carminha, salve, salve, salve meu irmão racional. Uma ótima tarde para você, muita energia boa, luz, paz e amor. Salve o Pai Racional Supremo JC, salve, salve Carminha, gostei. Salve Arenita, salve, salve, salve Valéria Sampaio, salve Berenice, salve a todos que estão a nos acompanhar. Luz, paz e amor, bom final de semana e feliz Dia dos Pais. E aquelas mães que são mãe e pai ao mesmo tempo, essa força que está dentro dessa grande força feminina que é a mulher. Que a mulher, mãe, quer dizer, mestre do amor eterno. Pai é o professor do amor e iluminação. Nos mostra, é a mãe, nos eterniza com a sua sabedoria, com o seu sentimento verdadeiro. Então, é isso aí. Então, salve a todos, até a próxima transmissão. Vamos ficando por aqui. Desejando a todos vocês um bom final de semana para todos. Fui.